pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Terminaram as nossas semanas de avaliações, né? Parabéns para todos vocês. As notas já estão saindo aí com tranquilidade. E aí, gente, nós vamos iniciar nossa aula de hoje de geografia pensando um pouquinho no que nós trabalhamos na ficha de avaliação. Como sempre fazemos lá na nossa sala, quando a gente termina a semana de prova, a Tidrana começa a entregar as provas e a gente começa a fazer a correção da ficha, né? A gente volta um pouquinho, pensa nas perguntas, o que foi perguntado, como foi perguntado, e aí nós vamos fazer isso hoje em geografia, tá certo? Então lembra que a Tidrana colocou um recadinho lá na plataforma, que se você pudesse estar na próxima aula com a prova em mãos, ou em algum lugar para você observar, tá bom? Mas não tem problema, se você não está com a sua prova aí, não tem problema. Nós vamos conversar sobre a prova aqui. Olha só, correção da ficha avaliativa. Na número 1, o que falava? As paisagens podem ser naturais ou humanizadas. Paisagem é o aspecto de algo em determinado momento. Observe a paisagem e assinale a resposta correta quanto aos elementos presentes nela. Lembra que a Tidrana sempre falou, pegou uma imagem, é para observar, observa tudo da imagem. Então, qual que era a pergunta? Observe a paisagem e assinale a resposta correta quanto aos elementos presentes nela. Então, você tinha que observar quais eram os elementos presentes nessa paisagem. Então, essa paisagem aqui, ela é uma paisagem natural. Por quê? Porque não tem nada aí modificado pelo homem, né? Tudo já provém da natureza. Então, você tinha que assinalar aí uma paisagem natural. Na número 2, continua falando assim, observe a paisagem e assinale a resposta correta. Aí tinha lá, para você observar a paisagem, a primeira alternativa era, na paisagem há a presença de elementos humanizados? Você observa aí? Não. Essa paisagem é considerada uma paisagem natural? Na imagem não há elementos naturais. Na paisagem há mais elementos humanizados que naturais. Então, ao observar a paisagem com detalhes, você tinha que assinalar a alternativa correta, que é essa paisagem é considerada uma paisagem natural, né? Não tem nada de humanizado aí. Então, vamos lá. Próxima. 3. Observe a paisagem e assinale a alternativa correta. Então, você ia observar a paisagem, quais os elementos estavam presentes nessa paisagem, né? Aqueles que você pode observar e aqueles também que a gente não consegue observar, mas a gente sabe que existe aí. Então, as alternativas eram, na paisagem há mais elementos naturais que humanizados? Essa paisagem é considerada uma paisagem natural? Essa paisagem é considerada humanizada? Na paisagem há elementos naturais e elementos humanizados? Olha aí, pessoal, o que a gente pode observar? O item 3, essa paisagem é considerada humanizada. Olha aí, tem mais elementos, muito mais elementos do que humanizado. Prédios, né? A avenida, os carros, uma construção. Então, essa era a alternativa. Complete as lacunas a partir da observação da imagem e assinale as respostas corretas. Na paisagem está presente elementos. Aí você tinha essas alternativas aqui. Então, qual que era a alternativa correta que você deveria, que se você tivesse que escrever, você completaria as lacunas? Então, quais eram? Na seguinte sequência, naturais, né? Elementos naturais e humanizados, prédios, elementos como prédios e calçadas, certo? São, elementos, aqui, humanizados, prédios, calçadas, árvores e morros. São classificados como elementos naturais, tá certo? Então, essa seria a resposta da questão 4. Você tinha que observar a imagem e depois ver qual que era a sequência de palavras que iam completar essa afirmação aí, correto? Vamos lá, próximo. 5. Para melhor estudar e compreender as paisagens, podemos dividi-las em partes. Chamamos de planos. Então, aqui nós vamos trabalhar aquilo, né? Plano 1, plano 2, plano 3. Observe a imagem e assinale a alternativa correta. Então, você tinha que, de novo, observar a imagem,
ver o que pertencia ao plano 1, ao plano 2 e ao plano 3. Aí você, o que tinha que marcar? Tinha assim, as geleiras estão presentes no plano 1? Tem geleira aqui? Não. Então você já sabia que aí não era. Há elementos humanizados no plano 2? Olha aqui. Não, né? Porque o plano 2 ele está aqui. Isso aqui tudo faz parte ainda do plano 1. Há elementos humanizados no plano 3? Aqui, há alguma coisa feita pelo homem? Não. Então, qual que era a resposta correta? Há elementos naturais e humanizados no plano 1. Aqui, ó, no plano 1 há os elementos humanizados, que são aqui, né? Essas construções aqui, a casa, essa estradinha aqui. E há elementos naturais, que é as plantas, né? A vegetação. Então, era a última resposta. 6. Quando estudamos sobre as paisagens de longe e de perto, descobrimos que podemos perceber diferentes elementos em uma paisagem. Acerca desse assunto, complete as lacunas e assinale as respostas corretas. De novo, você tinha que ver qual eram as sequências de palavras que completariam essa afirmativa aí. Então, qual que era? Aproximamos, né? Quanto mais aproximamos de um objeto, mais detalhes vemos nele. Ao afastarmos de um objeto, os detalhes mais podemos observar o seu entorno, não é isso? Então a palavra aproximarmos, afastarmos, perdermos e entorno, eram essas as palavras que deveriam ser colocadas nas lacunas para completar a frase, tá certo? A questão número 7. Sobre as paisagens e seus pontos de vista, observe a explicação da questão 5 a 7 e assinale o tipo de visão que está sendo especificada, visto de cima e de lado. Então, a número 7, o que acontece? Era uma visão o quê? Uma visão oblíqua, não é mesmo? Uma visão oblíqua é aquela que tem uma imagem aérea, onde o que? O observador está de cima para baixo, era uma visão oblíqua. Visão de frente, que é a visão frontal, não é mesmo? A vista de cima, que é uma visão o quê? Vertical, ok? A questão 10. Observe a imagem e assinale a resposta correta. A imagem pode ser classificada como? Então você observa essa imagem. Como é que ela pode ser classificada? Numa visão aérea, numa visão frontal, numa visão oblíqua ou numa visão vertical? Numa visão oblíqua, não é mesmo? De cima para baixo, olha lá. Visão oblíqua. E a número 11? Agora observe a próxima imagem e assinale a resposta correta. A imagem pode ser classificada como uma visão aérea, uma visão frontal, uma visão oblíqua ou uma visão vertical. Presta atenção, pessoal. Aqui é a imagem, não é mesmo? O que acontece? Você observa a imagem aqui. A visão que você tem é uma visão vertical. Por que ela é uma visão vertical? Porque o observador, ele não está totalmente de cima, tá certo? Ele está como se estivesse numa linha reta. Essa aqui é a imagem, tá? Imagem e a visão. A tia Adriana aqui está falando de visão, tá certo? Eu não estou perguntando se a imagem, se é uma imagem aérea ou uma... Aqui, qual foi a dúvida daqui que eu observei? Vocês tiveram algumas dúvidas na hora de responder. Porque aqui a gente está falando da visão, tá certo? A visão é vertical, ok? Vamos lá? Próximo. 12. As imagens podem ser representadas por diversas formas. De que forma essas paisagens estão sendo representadas? Assinale a alternativa correta. Aqui, ó, quer saber como é que essa imagem aqui foi representada? Lembra que a gente pode representar uma imagem de diferentes maneiras? Por desenho, por maquete, por pintura? Ela é o quê? Uma imagem, o quê? Registrada por satélite. Não foi desenhada, não foi pintada. É uma imagem que foi feita por satélite. 13. A primeira grande importância dos mapas é, sem dúvida, a localização. Por meio deles, podemos encontrar qualquer ponto da superfície terrestre e deslocar-nos até ele. A rosa dos ventos é um dos elementos que compõem os mapas.
qual é a importância das rosas dos ventos nos mapas? Assinale a resposta correta. Qual que é a importância da rosa dos ventos existirem lá nos mapas? Lembra que nós conversamos? É o que? Ela aponta uma direção, se vai para o norte, se vai para o sul, para o leste, para o oeste. Então, por exemplo, se determinada estrada for o mapa de uma rua, você tem que ir aquele endereço mais para o norte ou mais para o leste, né? Ou se for um mapa do Brasil, vamos supor, a cidade tal está mais para o norte, a cidade tal está para o sul, tá certo? Por isso que é a importância das rosas dos ventos nos mapas. A 14, pessoal, fala assim: a rosa dos ventos também é importante para as pessoas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Por que ela é importante para as pessoas? Porque ela ajuda os seres humanos a se orientar quando estão perdidos. Lembra que a tia Adriana também falou dos escoteiros, né, que é muito usado? Então, até também quando você está em um determinado lugar, pensa nas rosas do vento, você consegue o quê? Se orientar. Em que posição eu estou? Eu estou mais ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste? 15. A paisagem pode ser representada de diferentes formas. Observe a imagem e assinale a resposta correta de como a paisagem está sendo representada. De novo, nós estamos falando aí de representação da paisagem, que ela pode ser representada de diferentes formas. Essa paisagem aqui em especial, que é a paisagem que nós estamos observando, ela foi representada por meio de fotos. Ok, pessoal? Então aí, nós terminamos a correção da nossa ficha avaliativa, as notas foram excelentes, vocês estão de parabéns. E agora, pessoal, em geografia, nós vamos dar início ao segundo bimestre. Para iniciar o segundo bimestre, a tia Adriana quer fazer outros combinados com vocês. Alguns que nós já temos o costume, não é mesmo? É o estudo diário, é a questão de você não deixar para estudar o conteúdo só quando começar a anunciar a semana de avaliação. Você precisa ter essa rotina de estudo. Assistiu a videoaula? Volta lá, faz as atividades, marca o que tem que marcar, faz exercício, faz os seus exercícios, volta, se tem dúvida vai lá, lê de novo, não faz só cópia, tá certo? Faz a leitura diária do conteúdo que nós trabalhamos, conversa com a sua família sobre o assunto que nós estamos trabalhando, isso é muito importante. Não é só assistir a videoaula, ir lá e fazer atividade. Não, pessoal, assiste a videoaula, volta, estuda, tá certo? Agora nós vamos ter também as aulas online, nós vamos poder trocar um pouco a ideia sobre o conteúdo, mas é importante que mesmo assim você tenha aquele momentinho, aqueles 30 minutinhos de estudo diário depois do conteúdo trabalhado, tá certo? Então vamos lá, o que nós vamos trabalhar no segundo bimestre? Na unidade 3, o segundo bimestre em geografia, em especial que nós estamos falando aqui agora, nós vamos trabalhar na unidade 3, natureza e paisagens. Então, olha lá, qual vai ser o conteúdo? Primeiro, agentes transformadores da paisagem. Nós vamos saber o que transforma a paisagem. Além do ser humano, né, que a gente já sabe que transforma a paisagem, o que mais pode transformar a paisagem? Nós vamos trabalhar também a transformação da paisagem por processos naturais. Vamos trabalhar a transformação das paisagens e a ação do tempo, né? Vamos trabalhar como é que o tempo influencia para transformar uma paisagem. Será que transforma? Será que não transforma? Será que é em longo tempo? Em pouco tempo? Será que é rápido? É devagar que existe essa transformação? Nós vamos trabalhar também paisagens locais em diferentes períodos do dia. Então, como é que é um local indiferente, o mesmo local, como é que ele é em diferentes horas do dia, tempos, né, períodos do dia, de manhã, de tarde, de noite. Essa paisagem, ela possui as mesmas características? Será que sim? Será que não? Pensem um pouquinho, nós vamos trabalhar sobre isso. Então, pessoal, na página 42 e 43 do seu livro de geografia, que eu espero que você esteja ele aí em mãos, abram aí nessa página e nós vamos começar a falar sobre isso, sobre a observação de novo da paisagem, né? Olha só, vocês acham, pensem aí comigo, observem essa paisagem. Vocês observando, acham que ela é o mesmo lugar?
Observe. Sim ou não? É o mesmo local? Ó, as fotos representam o mesmo local? O mesmo local, né, pessoal? Isso aqui é o mesmo local. Há diferenças na paisagem das fotos? Há diferença para essa paisagem e para essa paisagem? Há diferença? Pensa aí. Sim, né, pessoal? Quais são essas diferenças? Vamos observar? Olha aqui. A presença da chuva, não é? O céu aqui, como é que está? Tá claro? Tá escuro? As nuvens, elas estão iguais? Olha só. E aqui, onde está a natureza? Também tá? Não, né, pessoal? Olha só. A diferença de claridade. Aqui a imagem está mais clara. Aqui a imagem está mais escura. Tá certo? O que mais que nós podemos observar que há de diferente aqui? Olha o céu, a diferença do céu, das nuvens. Existe uma diferença. As paisagens representadas são naturais ou humanizadas? O que você acha? Que essa paisagem aqui ela é natural, ela é humanizada? Olha só, pessoal, eu quero que vocês observem que aqui não dá pra gente definir claramente se essa imagem aqui embaixo ela é natural. Se não houve uma plantação, se isso aqui não é uma plantação de alguma coisa, ela é uma paisagem natural. Mas se é uma plantação, houve interferência humana, onde o homem foi lá, colocou a semente, dividiu, preparou a terra, colocou semente e houve uma plantação, é uma paisagem humanizada. Então, não dá para assim, eu olhando bem, quando eu estava planejando a aula para vocês, olhando direitinho, não dá para perceber se é uma paisagem humanizada ou natural. Então, qual que é a diferença que nós vamos fazer aí? Se é uma paisagem onde a grama é só grama, cresceu e está assim, não houve interferência humana, é uma paisagem natural. Agora, se a intenção do autor aqui era que aqui fosse uma plantação, o homem veio, preparou a terra, jogou a semente, organizou direitinho o terreno e houve uma plantação de alguma coisa, de soja, de alguma coisa assim, é uma paisagem humanizada. Combinado? Então vamos lá. A natureza altera a paisagem. Olha só, gente, queria que vocês pensassem assim. Brasília é legal para acontecer isso. Amanhece um céu lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, o que acontece? O céu fecha, fica nublado e cai uma chuva. Mudou no mesmo dia e um pouquinho depois ou de manhã, mudou o horário, mudou o período e daqui a pouco fecha e chove. Então houve uma mudança, não é mesmo? Vamos trabalhar sobre isso? Os elementos da natureza, como o sol, o vento, a chuva, os rios, os mares, a neve, os tremores de terra e os vulcões, formam e alteram as paisagens. Então quer dizer, o sol, os elementos, os ventos, a chuva, os rios e os mares e a neve, os tremores de terra e os vulcões formam e alteram a natureza. Então, quer dizer, formam e alteram uma paisagem. Quer dizer, o sol, ele é um elemento da paisagem? Ele forma a paisagem. Mas ele pode mudar essa paisagem também? Pode. Estava chuva, abriu o sol, mudou a paisagem, não é mesmo? Tem um terremoto. Ele faz parte dessa paisagem, ele compõe, ele forma uma paisagem? Forma, mas ele modifica tá certo? Então vamos lá, observe a imagem a seguir e leia o texto que as acompanha. As chuvas fortes provocam o transbordamento dos rios, cujas águas podem atingir plantações, cidades, estradas e entre outros locais. Olha aqui, gente, casas alagadas após transbordamentos de rio em Jacarezinho, no Paraná. Olha aqui no Paraná. Olha o que acontece. O rio transbordou, essas casas estão perto do rio. Olha o que aconteceu. O que é transbordar? O rio encheu demais, choveu, transbordou. Houve uma transformação da paisagem pela água?
Houve. Olha só, o que que acontece? A água faz parte da paisagem? Faz, do rio. O rio tem água, faz parte da paisagem. Houve uma transformação da natureza. E o que que acontece? Agora, essa paisagem aqui foi transformada porque essa água faz parte daqui? Não. Mas houve um transbordamento do rio e a água e a casa ficou, esse local aqui ficou todo transbordado, né? De água. Houve uma transformação. Transbordamento, o que que é? Derramar para fora das bordas. Então, quer dizer, das bordas do rio, né? Nesse local aí. A forma da rocha é resultado da ação das ondas do mar batendo por milhares de anos. Então, quer dizer, olha aqui, isso aqui é perto do mar. Olha o mar aqui, a água bate todo dia. Bate, né? Todo dia. E o que que acontece? Vai batendo, vai formando um buraco aqui. Transforma essa paisagem aqui? Transformou. Será que demorou? Foi rápido? Ou foi lentamente, dia após dia? Isso eu quero que vocês observem também. Onde é que é essa pedra aqui? Pedra furada, Tijuca de Jericoacoara. Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Olha o que que acontece. A água do mar, né? A onda, vocês já viram? Vai batendo e vai fazendo o quê? Vai transformando aquela paisagem. Certo, pessoal? Então, isso que eu quero que vocês observem. Olha aqui, vamos voltar um pouquinho na primeira imagem. Vocês acham que essa transformação aqui, ela foi rápida ou ela foi lenta? A água encheu o rio, choveu demais naqueles dias e o que? Transbordou aqui essa casa, esse carro, essa rua. Aqui foi mais rápido ou aqui foi mais rápido? Essa transformação da paisagem foi mais rápida. Essa aqui foi lenta, os anos foram passando para que essa paisagem fosse transformada dessa forma. Então vamos lá, próximo. Qual foto mostra uma paisagem que levou muito tempo para ser alterada pela ação do vento? Qual dela? Vamos ver lá. A imagem 1 ou a imagem 2? Olha lá. Foi alterada rapidamente pela ação da água. Pode ser alterada rapidamente pela ação do vento. Foi transformada muito lentamente pela ação do vento. Qual será? Observem aí. Só que antes de responder aí, pessoal, eu quero que vocês observem, porque isso aqui você precisa observar a imagem 3 e a imagem 4 aí do seu. Eu vou colocar aqui, mas eu quero que vocês observem essas imagens aqui primeiro, ó. Olha aí. A ação do vento pode modificar rapidamente essa paisagem, deslocando os grãos de areia e formando outras dunas. Olha aí. O vento vai dando, a nuvem tá, a duna de areia vai formando outras, né? Outras dunas. Tem uma duna mais pra cá, o vento vai levando e vai o quê? Formando outras dunas. Dunas de areia nos Lençóis Maranhenses, Maranhão 2017. Essa imagem aqui. O vento modificou essa paisagem lentamente por milhares de anos, criando um furo na rocha. Olha lá, pessoal. Olha só, será que isso aqui levou muito tempo ou pouco tempo? Agora eu vou voltar lá, ó, porque isso aqui tá na página 42. Então, como é que fica? Levou muito tempo para ser alterada pela ação do vento. Olha aí, eu quero que vocês olhem aí no livro de vocês. A imagem 4, não é mesmo? Foi alterada rapidamente pela ação da água. Quer dizer, o rio transbordou rapidamente. O que encheu, transbordou. O que é transbordar mesmo? Passar da margem, não é isso? Passar daquele limite. Transbordou, foi muito rápido, né? Transbordou a casa, o carro, aquela rua. Pode ser alterada rapidamente pela ação do vento. É o que?
A número 3, que é lá das dunas, né? Um vento forte vai levando areia. Quem já foi no mar, quem já foi em locais que tem dunas, sabe disso. O vento vai levando e formam outras dunas. Foi transformado muito lentamente pela ação da água. É lá na número 1, né? Onde a água bate, na número 2, aliás. A água bate, o mar bate, né? Vai batendo lá a onda, vai batendo na pedra, vai batendo até que transformou aquele buraco da imagem 2. Ok, pessoal? E aí, pessoal, nós vamos agora, depois de ter trabalhado essas páginas, né, que a gente fala disso, da ação da natureza na paisagem. Ela transforma, ela pode transformar. Nós estamos iniciando esse conteúdo. Quero que você pense nisso. E a partir de agora, você vai começar a observar a natureza. Olha aí da sua janela se há transformação, sim ou não. Se essa transformação é rápida, se essa transformação é lenta. Porque o que faz transformar a natureza? Quais são os elementos que existem na natureza que podem transformar ou não uma paisagem? E se essa transformação, se ela é rápida ou se ela é devagar, tá certo? Pensem em várias coisas aí da paisagem que você possa voltar um pouquinho no conteúdo e trabalhar sobre isso. Você pode observar pela sua janela, não é? Se tem algo aí que você possa observar sobre essa transformação de uma paisagem. Então o dever de casa de hoje, gente, é esse aqui. Você vai lá no seu caderno. Eu espero, pessoal, que vocês estejam fazendo a margem com muito carinho, com muita atenção, com muito capricho, tá certo? Façam uma margem. Depois, o cabeçalho, tá certo? Coloquem o tema: a natureza altera as paisagens, tá certo? Colocou lá o tema, pula 2 linhas. Colhe a imagem de uma paisagem que foi alterada pela força da natureza, pelo sol, pela chuva, pelo vento, por tempestade, vulcões, terremotos. E escreva uma legenda explicativa sobre essa paisagem. Então, sobre o que nós conversamos, você vai voltar nessas páginas que nós trabalhamos, dar uma lida. Depois disso, você vai buscar uma imagem, pode ser de revista, pode ser da internet. Você observa essa imagem. Qual a transformação foi feita pela natureza? Então tem que ser feito por elementos naturais, não é isso? Ou pelo sol, ou pela chuva, ou por ventos, tempestades, vulcões, terremotos. E aí você vai fazer uma legenda sobre essa imagem, pensando o ponto de vista de transformação. Como é que foi essa transformação? Foi uma transformação rápida? Foi uma transformação lenta? Quais foram os elementos naturais que transformaram essa paisagem? Como é que ela era antes? Tá certo? É isso que eu quero que você faça. Pessoal, fiquem com Deus, tá certo? Continuem em casa, né? Daqui uns dias nós vamos estar na escola, eu tenho fé em Deus, ando muito rezando para isso, para que a gente se encontre novamente, não é? Para que as coisas se ajeitem, as pessoas todas tenham saúde, que tudo isso passe no tempo de Deus. Vamos esperar o tempo de Deus, né? Que a gente possa sair das nossas casas com segurança para nos reencontrar novamente. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinho.